estamos no livro de Josué. Josué, capítulo 9, chegamos no capítulo 9. Bíblia a mensagem. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas e todas as costas do mar grande, defronte do Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, os heveus e jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele os homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, ei-lo aqui, já rotos. Essas nossas vestes, essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Eterno. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Eterno, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Eterno Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes já fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer, bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez achadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Eterno, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Aqui em Josué 9 nós temos o estratagema dos gibeonitas. Eram as próximas cidades que iam receber ali
a visita de Israel, que estava vindo em juízo de Deus. Deus, você precisa entender isso. A perspectiva do Velho Testamento. Deus estava dando uma terra de herança para Israel, conforme prometeu aos seus pais. Mas a Bíblia também fala que a medida da maldade daqueles 7 povos tinha chegado às narinas de Deus, e Deus tinha dado um basta. Para você ter uma ideia, os povos que habitavam a terra prometida faziam sacrifício de criança ao deus Moloque. Era um sacrifício que era feito em uma churrasqueira, tipo uma churrasqueira toda de metal, que ficava aquecida até ficar incandescente. Aí eles colocavam seus bebês ali para serem torrados como sacrifício aos seus deuses lá. Então, práticas como essas e coisas ainda graves e semelhantes eram práticas desses povos. E Deus disse: chega, eu vou arrancar esse povo tudo da terra e vou colocar Israel plantado lá. Então Israel está vindo debaixo de Josué com a santa juízo de Deus. Era um santo juízo de Deus, era para arrebentar com tudo que tivesse pela frente. E os povos para os quais Josué e a sua nação estão indo conquistar, eles estão começando a ouvir falar. Vocês viram o que aconteceu com Jericó? Eles temiam como um barril de pólvora por dentro, e depois Ai. E assim a fama de Josué e Israel espalhava. Olha, esse povo que está vindo aí abriu o mar, abriu o Jordão, triturou Jericó, que era a mais poderosa. Então, no meio da batalha, da guerra, dos próprios negócios, existe o lado psicológico. Existe o lado psicológico. E quem está mais bem, com a moral mais alta, com a fé, com a esperança mais alta, ele vence. Mas quem está em pânico e medo, ele sai perdendo, tomando decisões erradas. Isso está acontecendo com todos os inimigos de Israel. E o que acontece? Quando eles vencem Ai e vencem Jericó, que era a mais poderosa, os reis começam a fazer associação. Então, no início do capítulo 9 aqui, diz que os reis começaram a se associar, começaram a se aliançar para ir contra Israel. Mas um desses povos, os Gibeonitas, eles foram astutos. Eles falaram: nós não podemos ir contra eles, então é melhor nós nos unirmos a eles. E aí, tem duas coisas aqui. Uma, o inimigo às vezes usa armadilhas para poder nos parar, e às vezes a estratégia mais forte do inimigo contra a igreja não é bater de frente contra ela, mas é se misturar no meio dela e corrompendo a identidade. Isso é uma coisa. Outro princípio que nós podemos tirar aqui do Gibeonita é o seguinte: quando você se humilha, mesmo que existe uma condenação, um juízo diante de você, se você se humilha e se arrepende e se aliança com aqueles que têm o favor de Deus, você é preservado. Então todos os povos aqui foram arrebentados onde Josué e a sua nação entrou, mas os gibeonitas viveram. E é melhor ser um escravo no meio da casa de Deus, rachador de lenha, tirador de água, do que ser um príncipe fora do propósito de Deus. Então os gibeonitas fizeram a melhor escolha, porque preservou a eles e a casa deles. Viraram escravos, viraram rachadores de lenha, que era uma profissão subalterna, e buscadores de água. Mas isso é melhor do que o destino de Jericó, que virou pó, e os seus reis, Ai, e todos os outros reinos que estão vindo adiante. Então isso aqui é um fato. Nós temos aqui o espírito de fé da geração de Josué. Nos fala de discernimento que nós precisamos ter diante da batalha. Amém.